filhos de Deus. Porque essa é a identidade que a nova aliança nos dá. Filhos de Deus e não servo. Você sabe qual é a diferença entre ser filho de Deus e servo de Deus? Eu vou te dizer uma diferença muito boa. Eu vou te dizer uma diferença grandiosa. É que o servo ele não permanece para sempre. Jesus disse isso. O servo não permanece para sempre na casa do seu senhor, mas o filho permanece. Se você tem um servo em casa, quando o servo comporta de forma ruim, inadequada, que você não queira, o que você faz? O que você faria se você vivesse em um país que você tivesse um servo que se comportasse mal? Você expulsaria o servo. Porque para ser servo, ele se vive baseado no princípio do merecimento. Precisa ser bom para ser servo de um determinado senhor. Então, quando você pisava na bola, quando o servo pisava na bola, o que o senhor faria? Mandava embora. Mas você faz isso com o seu filho? Quando o filho se comporta de maneira errada, continua sendo filho. Quando o filho não faz aquilo que o pai quer, o pai ainda continua amando. Eu não estou aqui sugerindo que você tem que pecar, sair por aí pecando, não. Eu estou te dizendo que nada muda mais a sua identidade de filho de Deus. Por uma única razão lógica. Porque filho não é filho, porque decidiu ser filho. Eu sempre gosto dessa expressão. O filho só é filho porque um pai decidiu ser pai. Sabe por que você nasceu? Porque um dia alguém decidiu ser pai. É por isso que você é filho. O mesmo se aplica a Deus. Você é filho de Deus porque Ele decidiu ser pai. E nada muda isso. Nada muda isso. Quando você vê alguém te levando uma série de regras e mais regra, de faça ou não faça, toque ou não toque, como disse Paulo, na carta aos Coríntios, que parece ser bom, tem uma imagem de santidade, mas de nada serve. A imagem de santidade que nós precisamos ter é olhar para Cristo. É ter o foco unicamente nele. E olhar unicamente para Ele. Eu quero encerrar te dando um último texto bíblico. Pedro, disse uma coisa na sua carta que é muito interessante. Assim como Ele é, nós somos nessa vida. Falando de Jesus, falando de Cristo. Assim como Ele é, tempo presente, nós somos nessa vida. Você acredita que Cristo é santo? Então, quando você aceita a fé, você também é santo. Que Deus te abençoe, Devani. Graça e paz. Quando você acredita que Deus é bom, você também é bom. Porque Ele é a nossa bondade. E como eu disse aqui nesta mensagem, quando Deus direciona os seus olhos para conosco, Ele não olha para as nossas falhas. Ele olha para o sacrifício do seu filho. O Joelso continua imperfeito em alguns aspectos. Às vezes continua, praticando algo indevido. Porque nós estamos ainda nessa matéria. E Deus, quando olha para mim
Se eu pudesse aqui fazer uma análise, eu diria que Deus olha para mim e diz assim: Joelson falhou, continua falhando, mas o sacrifício do meu filho foi perfeito pela vida dele. E assim como eu recebo o meu filho, eu também recebo o Joelson. É isso que você precisa entender. Você vive nele, nós entramos nele. Você nunca percebeu o que ele disse? O que está em mim, o que é incestado em mim, você está nele. Então quando Deus olha para você, Ele não vê você, não vê as suas falhas, Ele vê a obra de Cristo consumada, que foi perfeita na sua vida, foi grandiosa, nada muda isso. Por mais que o seu pastor diga o contrário, e se alguém disser que às vezes você comete algum erro, leve a ele ao Novo Testamento, leve a ele a nova aliança da graça. Eu quero ler um texto com você, para afirmar a minha fala aqui esta noite, em Hebreus também, capítulo 8, lá no versículo de número 12. Leia isso na sua Bíblia. Aproveite e leia. Com todo respeito. Mas o seu pastor jamais vai ler esse texto para você. Jamais ele vai ler para você. Leia o que está escrito aqui. Capítulo de número 8, versículo de número 12. Porque Deus, falando através desse escritor à nação de Israel, dizendo que haveria um tempo que ele faria uma nova aliança, que essa nova aliança já havia chegado, que era a graça. Ele diz aqui, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Por que Deus não lembra mais? Porque o sacrifício do seu filho foi perfeito pela sua vida. Acredite nisso. Você que me assiste agora, o sacrifício do seu filho foi perfeito pela sua vida. E ele não se lembra mais. Ele não está dizendo que você em algum momento não vai fraquejar. Ele não está dizendo que em algum momento você não vai pecar, porque pecar é errar o alvo. Mas ele está dizendo que não se lembra mais, por causa do sacrifício do seu filho. Olha o versículo de número 13. Seu pastor nunca vai ler isso para você. Então aproveite e leia aqui comigo. Versículo 13. Dizendo o novo concerto. Porque o primeiro já envelheceu, e o que foi tornado velho, perto está de acabar. O que havia tornado velho? A antiga aliança. Porque na antiga aliança Deus olhava para você e via os seus pecados, porque a lei apontava os seus pecados. A graça não aponta os seus pecados. A graça aponta o seu perdão. E te faz ser semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo. Por isso, meu irmão, em nova aliança, graça é unicamente estar focado nele. Olhar para ele. Entenda esse princípio fundamental para a sua vida. Quando você entende a graça de Deus, quando você entende o favor de Deus, pelo menos duas grandes liberdades a graça de Deus pode trazer na sua vida. Primeiro, para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a fé, te libertar do pecado. Isso é o que a graça faz. E Paulo fala com tanta propriedade acerca disso, que ele diz o seguinte: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça te liberta do pecado. Uma outra coisa que a graça te liberta são para aqueles que já são crentes. Te liberta das algemas da religião. Que te oprime tanto.
Que te pega tanta lei que gera em você um senso de punição, de maldição, de autocondenação constante. Porque quando eu digo a você que você precisa fazer isso, fazer aquilo, guardar aquilo, deixar de fazer isso e aquilo, é uma série de leis que você vai se sentir indigno de estar mesmo dentro da igreja, porque você não tem condições de manter tudo isso. É por isso que Jesus disse: o meu fardo é leve. Por que o fardo não tem sido leve para você lá na sua igreja? Aonde você congrega? Porque te fazem carregar fardos. Ainda te fazem carregar fardo. Ainda te faz olhar para você mesmo. Eu quero te convidar a você pegar todo o seu fardo e entender que já foi levado por Cristo lá na cruz do Calvário. E que a obra está consumada, que a obra é perfeita e você é santo quando você aceita a fé. Você é justo. Quanto tempo nós vamos passar para a igreja entender isso? Porque já passamos 500 anos. Lutero disse o que eu estou dizendo para você hoje. Lutero disse há 500 anos atrás que a justificação é por meio da fé. As igrejas ainda hoje pregam a justificação por meio das obras. E condiciona a tua bênção baseado no que você faz. O que é que diz para você? Faz isso e Deus vai te abençoar. Contribua com tanto que Deus vai abençoar a sua vida. E se você não fizer, o migrador vai lá na tua casa. Não é assim que acontece por aí? O devorador vai lá na tua casa. Vai lá na tua família. Se você não trouxer os 10%. Por que eles estão dizendo isso? Porque vive de acordo com a lei. E se tem algum devorador hoje, me perdoe o que eu vou lhe dizer. Já peço perdão por antecipação. Mas deixa eu lhe dizer o que é a verdade. Se existe algum tipo de devorador hoje, na nova aliança, está com o microfone na mão. Se existe algum devorador, está com o microfone na mão. Doidinho para devorar os teus 10%. Você é contra a contribuição? De forma nenhuma, queridos. Mas não existe regra para contribuição. Isso é no período da lei. As pessoas são livres e elas contribuem o tanto que elas querem contribuir. E quando elas quiserem. É isso que nós pregamos aqui na nossa igreja. Você é livre. Você não precisa. Mas você pode? Faça. Mas eu não posso me assegurar do princípio da lei para arrancar dinheiro do povo. É importante que você saiba que você vive dentro de uma nova aliança. E na nova aliança você é abençoado por causa do favor dele. Não é por causa das tuas obras. Nada é por causa das tuas obras. Você já imaginou que parece propaganda enganosa? Pai do Senhor, pastor Cledson, meu amigo. Você já percebeu que parece propaganda enganosa? O camarada disse para você, toda a igreja prega o que eu vou dizer aqui agora. Diz a você que quando você aceita a fé, quando você aceita Jesus, você não precisa fazer nada. Jesus paga os teus pecados, Jesus compra com o sangue dele, escreve o teu nome no livro da vida, você está livre da condenação, você está livre do inferno. Se ele voltar